Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouco então sobre as atribuições do dosimetrista, né? O que é um dosimetrista, como surgiu e o que de fato a gente faz, tá ok? Bom, então quem é o dosimetrista, né? Como que surgiu isso, né? Então, segundo a Associação Americana de Dosimetristas Médicos, né? Que foi onde tudo surgiu, o dosimetrista ele é um membro da radioterapia que ele vem para quê? Ele vem para somar aí com a equipe de físicos e médicos, né? Então ele vem para poder ajudar aí nos tratamentos de radioterapia, de braquiterapia, né? De modo geral tem que ter muito conhecimento aí das características físicas do equipamento. Geralmente quem vai para a dosimetria já trabalhou como técnico, né? Já conhece bem as máquinas, já está por dentro aí de como que funciona a rotina, mas de modo geral é gerar uma otimização de tempo aí, principalmente para físicos e médicos radiologistas, tá ok? Bom, quando que surgiu, né? Em 1975 aí, quando começou, né, a criação, a utilização das tomografias, né, computadorizadas, foi criado um grupo de técnicos em radioterapia para treinar aí e ajudar os físicos, né, nas suas atribuições, tá ok? E logo depois foi criada então a Associação Americana de Dosimetristas Médicos, né, a AMD, tá ok? Ela foi incorporada então à Associação de Técnicos e Tecnólogos dos Estados Unidos e no Canadá hoje tem mais de 1.500 aí dosimetristas inscritos, tá? No ano de 2000, então, foi certificada aí com o Medical Certification Board, tá? Em 1982, criou o primeiro, foi formado, né? Então, o primeiro dosimetrista no Brasil, em Porto Alegre. Em 1991, o primeiro dosimetrista em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, né? E o dia do dosimetrista é o dia 21 de agosto. E então, na década de 70, que de fato então foi criado a função dosimetrista, apesar de no Brasil ser nova ainda, né? Tem 91, tem 22 anos, tá? 23, desculpa, 33 anos, né? Vai para 33 anos do surgimento da função no Brasil, mas foi criada na década de 70, tá ok? Quais são as características aí de um dosimetrista? Então tem que ser comunicativo, tem que ser discreto, verdadeiro, tem que ter senso crítico, tem que ser observador, detalhista, flexível, tem que estar sempre atualizado, negociador, organizado e persistente. Todas essas características, porque você tem que se comunicar com muita gente, você tem que ter muito discreto, porque você vai estar conversando com muitas pessoas sobre assuntos diferentes, tem que ter senso crítico para identificar o que é certo, o que é errado, o que é o correto ou não a se fazer, tem que ser observador, tá? Tem que estar sempre ali observando, verificando possíveis erros que podem estar acontecendo ou que podem vir a acontecer, tem que ser detalhista, precisão é muito importante, tem que ser flexível para poder ter jogo de cintura na hora de negociar as condutas e os protocolos, tem que estar sempre atualizado, porque a terapia ela evolui muito, é muito organizado, porque você tem diversas funções, então se não tiver organização, você vai acabar se perdendo aí dentro dessas funções e tem que ser muito persistente, porque hoje não é um nicho fácil de atuação aí dentro da área de tecnólogo, por exemplo, de radiologia ou de biomédico, não é uma coisa que tem sobrando vagas, então tem que estar sempre aí persistindo na função, ok? Então quais são as funções, né? O que aí a gente faz com mais frequência, né? Então acompanhar o paciente aí na confecção de acessórios e simulação, né? Então o paciente ele precisa de acessórios para poder tratar e o dosimetrista ele vai estar ali ajudando na escolha, né? Ajudando ali a definir quais acessórios vão ser utilizados. Então a gente acompanha isso aí diariamente, tá? Avaliação de imagens aí e transferência para o sistema de planejamento, né? TPS é o tratamento Planning System, então você tem que estar ali avaliando imagens
vendo se está de acordo para poder enviar para o sistema de planejamento, tá? E o que são esses sistemas de planejamento, né? Então hoje existem dois principais sistemas, que é o Monaco e o Eclipse, tá? Então eles funcionam como? Você manda a imagem e você vai colocar ali quantos campos vai ter, se vai ser IMRT, se vai ser VMAT, se vai ser 3D. Você vai colocando ali uma série de coisas naquela imagem base que você enviou. Então, você analisa a imagem e joga nesses sistemas para poder fazer os cálculos de dose, né? Então, esses sistemas aí que vão fazer cálculo de dose, cálculo de unidade monitora, tudo que é relacionado ao planejamento tá aí nesses sistemas. Eu trouxe a representação desses dois, porque são os principais utilizados hoje. Existem mais, claro, mas hoje os principais são esses dois aí. Bom, então, né, com o surgimento desses sistemas, né, de planejamento computadorizado, na década de 70 começou então a utilizar esses sistemas. Em 80 se utilizar os usos de imagem de tomografia. Na década de 90 uso de ressonância magnética para fazer fusão de imagens e atualmente faz inclusive fusão até com PET-CT. Isso vai aumentando aí a precisão nos cálculos de dose de radioterapia, certo? Então, você tem a tomografia, que é utilizada, né? Você faz o contorno das estruturas, que a gente observa, por exemplo, os olhos, né? Nervos ópticos, tronco cerebral, várias lesões aqui, né? E aqui o desenho corte a corte ficaria assim, né? Aqui o cérebro desenhado, aqui uma lesão, aqui o tronco, tá? Como que você faz a fusão, né? Então você tem aqui a imagem da ressonância, a imagem da tomografia, e você vai movimentando elas até fazer casar aí essas imagens, né? Fusão com PET. Você tem uma tomografia aqui difícil de verificar, né? Onde é a lesão, né? Tudo muito misturado. Quando você faz a fusão com PET, você tem aqui essa lesão totalmente aí visível, né? Então você consegue aí uma precisão muito grande na hora de definir o PTV, por exemplo. Bom, e o que desenhar, né? Quando a gente fala de delineamento de órgãos, o que que a gente marca nessas tomografias, né? Quão grande tem que ser aí a nossa expertise em anatomia para poder fazer esses desenhos, né? Então, eu separei alguns aqui para a gente entender, né? Em crânio, né? O que que a gente desenha? Então, a gente desenha o corpo, os hemisférios cerebrais, né? Olho direito e esquerdo, cristalino, direito e esquerdo, nervos ópticos, direito e esquerdo, orelha direita e esquerda, aí no caso, seria as cócleas, né? Que é o ouvido interno, não é a orelha, essa parte externa, né? Cartilagem é o ouvido interno, tá? Quiasma, que é aí o prolongamento dos nervos ópticos, esse verdinho aqui. Hipófise, tá? Que é uma glândula que fica aqui abaixo do cérebro. O tronco cerebral, que seria esse amarelinho aqui. Medula, tá? Desculpa, tronco cerebral aqui em roxo. Medula próximo da C2 aqui e medula C3 abaixo aqui. Então, uma quantidade grande, fora os alvos, né? CTV, GTV, PTV, ou os PRVs, né, que não estão aqui ainda. Se tiver um pouco vago aí, no módulo 11, né, foi falado sobre os ICRUs e lá fala direitinho as definições desses volumes que eu estou falando. Bom, né, cabeça e pescoço, que desenha? Então, corpos, hemisférios, olho direito e esquerdo, cristalino direito e esquerdo, nervos ópticos, orelha direita e esquerda, que seria aí as cócleas, né?
cristalino, hipófise, tronco cerebral, medula C2, C3 abaixo, as parótidas, né? Glândulas parótidas, direita e esquerda, ATM, a articulação temporomandibular, laringe e esôfago, tá? Então aí eu acredito que é a região do corpo aí onde tem a maior quantidade de órgãos desenhados. No tórax aí, o que, é que a gente desenha, né? Corpo, medula, pulmões, direito, esquerdo, fígado, área cardíaca, esôfago, dependendo do tipo de tratamento, né? A gente desenha não só a área cardíaca, como grandes vasos, né? Então, desenha vaso por vaso ali da área cardíaca, tá? Na parte do abdômen, né? Corpo, medula, intestino, fígado, esôfago, rim direito e esquerdo. Na área de pelve, corpo, fêmur direito e esquerdo, bexiga, reto, intestino, né? Essa parte verde aqui é tudo alças intestinais, que a gente desenha também, tá? Bom, e o planejamento, né? O que, que é esse planejamento aí que a gente faz, tá? O planejamento consiste em que pegar a simulação do paciente, verificar quantos campos você vai colocar, se você vai colocar arcos, vai ser campo estático, né? Qual que é a angulação desses campos. A gente vai ter aula sobre planejamento. Então lá a gente vai entender como que a gente insere aí cada um desses então lá a gente vai definir como a gente insere aí cada uma dessas definições de campos, de mesa, enfim, vocês vão observar na aula de planejamento, tá ok? Bom, gerenciamento, né? Como é feito? Assim como eu coloquei os temas de planejamento, né? Que é o Eclipse e o Mosaic, o Mônaco, a gente tem o Aria, que é o da Varia, que é compatível com o Eclipse, e tem o Mosaic, que é compatível com o Mônaco, que é o sistema da Electa. Então, esse sistema de gerenciamento ele vai falar quantas sessões o paciente fez, que dia que fez, quem que foi o técnico que aplicou essa sessão, que dia que fez imagem, qual que vai ser a próxima imagem, se a imagem que foi feita teve ou não deslocamento, todos os dados de tratamento para o gerenciamento fica dentro desse programinha aí para a gente acompanhar, tá? Qual seria então o fluxo, né? Como é feito, como que o dosimetrista atua no fluxo da terapia, né? Então, primeiro ele acompanha na simulação e na aquisição de imagens, né? Então, é o que é processo de verificar ali os acessórios, se o posicionamento está tranquilo, se as imagens estão boas para enviar, tudo tranquilo, tá? Depois é feita a definição dos volumes, né? Então, o dosimetrista vai fazer o delineamento dos órgãos em risco e o médico vai fazer o delineamento dos órgãos, né? Do GTV, CTV, PTV de alvos, tá? Depois a gente passa para o sistema de cálculo aí para fazer a avaliação da dose prescrita, avaliação da dose nos órgãos em risco e avaliação de doses pontuais, né? O que seria? Seriam aquelas doses que eu falei lá no CRU 83, né? Não deixar pontos maiores que 20% em 1 centímetro, seria essas coisas, tá? Depois vai para aprovação, tá? Então a gente vai para a revisão do plano, tanto o médico como o físico, como o dosimetrista faz o check, né? Vê se ali tá de acordo, né? Todos os parâmetros. E por último a gente envia o plano ali para o sistema de gerenciamento e faz o agendamento e o paciente vai propriamente para a máquina, né? Fazer a aplicação da radiação, ok? Bom, e muito além disso, o dosimetrista está muito ligado com a humanização, né? Então ele faz o quê? Ele faz aí as máscaras desenhadas, né? Com os heróis dos pacientes ou as princesas, né? Que as pacientes, crianças gostam, para que a gente tenha mais confiança do paciente e consiga aí uma efetividade maior no tratamento. Isso aqui é a equipe que cuida, né?
lá no hospital da parte de criança, né? Então, eu estou aqui, o técnico lá, Yales, o Paulo Ricardo, doutora Cláudia, isso aqui, um paciente nosso lá que gostava do Venom, né? Então a gente observa aqui diferentes aí, é, diferentes heróis aí, diferentes imagens que a gente utiliza para pintar essas máscaras e poder utilizar aí nos pacientes, tá ok? Para qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, podem mandar aí e um grande abraço, até a próxima.